Gênesis 2, 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Senhor fizera. Só até aí. Irmãos, já enfatizei nessa passagem que Deus terminou a obra. Essa foi a primeira mensagem que eu preguei, baseada no versículo 1. E que Deus descansou. Segunda mensagem que eu preguei, baseada aí nos versículos 2 e 3. Mas eu queria enfatizar ainda uma outra expressão que eu penso que é importante para a gente como igreja considerar. Que é a expressãozinha que aparece aí, enfatizada pelo texto, sétimo dia. Sétimo dia. A gente não vê em português, mas na língua original, que é o hebraico, que é uma obra de arte, irmãos, esse texto tem 4 versos paralelos. Os 3 últimos, cada um deles tem 7 palavras. E no meio dessas 7 palavras aparece a expressão sétimo dia. Todos eles. Que mostra como que é, de fato, uma ênfase aqui da passagem. O sétimo dia, já mencionei, é o único dia, é o dia abençoado, é o dia santificado e é o único dia sem par, que é isolado, que é singular aqui na criação. Mas eu não vou fugir do problema. Tem um problema. Eu podia passar batido dele, mas eu não vou fazer isso. Você e eu sabemos que a vida religiosa e a vida civil de Israel estão baseadas aqui no relato da criação. E o fato de que Deus abençoou e santificou o sétimo dia é a base para o estabelecimento lá do 4º mandamento de Êxodo capítulo 20. O mandamento de que o ser humano deveria guardar o sábado. Que dia que é hoje? E agora? Eu queria mostrar para os irmãos algumas passagens. Eu vou começar com a de Êxodo capítulo 20, a partir dos versículos 8 a 11. Gigi, ajuda a gente na leitura aí, tá? Eu vou ler rapidinho, você vai passando. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Só até aí. Esse é o 4º mandamento. Isso, Gigi, pode deixar o 11, vamos ler também. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Veja o porquê Deus fez. Está baseado em Gênesis aqui. O mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O mandamento aí está claro. Nós deveríamos trabalhar e fazer toda a nossa obra em 6 dias. E no 7º dia, que é o sábado, nós deveríamos descansar. Guarda o dia de sábado. Mas eu já te perguntei que dia é hoje, você já respondeu. Hoje é domingo. Então, a pergunta que eu quero tentar responder hoje é muito simples. Por que que nós não guardamos o sábado? Essa é a mensagem dessa noite. E, irmãos, eu sei muito bem que essa talvez vai ser uma mensagem diferente, né? Não é uma mensagem tão prática, tão exortativa, que nos estimula a fazer algum tipo de coisa, que normalmente é o que a gente espera numa mensagem de domingo, mas ainda assim eu decidi pregar essa mensagem, porque a Bíblia diz que nós precisamos fazer 2 coisas. Uma, a gente tem que ter bastante fé e convicção daquilo que são as nossas práticas religiosas. Romanos 14 fala isso, que aquele que é bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova, porque aquele que cai naqueles critérios que ele não entende muito bem na hora de servir ao Senhor, nisso ele está pecando. Tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Romanos 14. A segunda coisa é que a Bíblia diz que nós devemos estar preparados para responder todo aquele que pedir razão da esperança que há em nós. Então, eu queria que, através dessa mensagem, em primeiro lugar, a gente consolidasse e não tivesse nenhum medo e nenhuma reserva e tivesse convicção de que nós estamos servindo ao Senhor aqui e sendo aceitos por Ele no domingo e não no sábado. E eu queria também que você conseguisse ficar preparado para, quem sabe, lidar com alguém que possa dizer que você tem a marca da besta, que está adorando no domingo, ou coisas dessa natureza. Isso existe, mas eu não vou falar desse pessoal hoje, não. Eu vou tentar não falar desse pessoal hoje. Por que que nós não guardamos o sábado? O texto lá é claro, não é?
guarda o sábado. Por que nós não guardamos o sábado? Eu vou dar 2 motivos. Aliás, eu vou dar um monte de motivos, mas o primeiro deles é porque Jesus é o nosso sábado. Queria que você entendesse isso. Jesus Cristo é, Ele mesmo, o nosso sábado. Vou tentar explicar e eu peço que os irmãos acompanhem a explicação, por favor. A Bíblia conta a história da criação, Gênesis, a gente está aqui. Mas a Bíblia também conta a história de uma nova criação. Novos céus e nova terra. A Bíblia começa com, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a Bíblia termina com novos céus e nova terra onde habita a justiça. Deus é o protagonista da primeira criação. E Deus é o protagonista da nova criação. Na primeira criação, diz a Bíblia, o sábado é o descanso de Deus depois da sua obra de criar. Mas, irmãos, já falei inclusive sobre isso semana passada, o sábado é a inauguração da primeira criação. O sábado é a festa de inauguração da criação de Deus. Falei disso semana passada, enfatizei bastante. Bom, a obra do Senhor Jesus Cristo é a obra da nova criação. E Jesus Cristo, no Novo Testamento, assim como Deus o Pai no Antigo Testamento, ele realiza uma obra e ele entra no descanso. Que obra é essa que Jesus realizou? É a obra da redenção, a sua morte, sepultamento e ressurreição. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, Jesus inaugura a nova criação. Por isso que a Bíblia diz que ele é as primícias dos que dormem, por isso que a Bíblia diz que ele é o primogênito da criação, e assim por diante. Mas eu tenho uma pergunta para você. Qual foi o dia que Jesus ressuscitou? Diz a Bíblia, em todos os evangelhos, no primeiro dia da semana. Então eu quero que você entenda o paralelo. Aqui, Deus faz a obra e entra no descanso, e o descanso é o sábado. Jesus Cristo também faz a obra, e ele entra no descanso ao ressuscitar. Mas o descanso, no caso, agora, é o primeiro dia da semana. Eu quero te provar isso na Bíblia. Porque talvez você está dizendo assim, esse aí, pastor, está forçando a exegese. Ou não. Veja, por favor, o texto de Hebreus, que vai aparecer para nós ali, capítulo 4, versos 9 a 11. Esse texto diz que quando Jesus ressuscitou, ele entrou no descanso de Deus. Porquanto resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ou no seu descanso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Perceba, por favor, que tem um paralelo que o autor de Hebreus faz entre a obra de Deus na criação e a obra de Jesus na nova criação. Verso 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Qual repouso? O repouso que Jesus entrou. Para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque antes ele estava falando dos hebreus que não acabaram não entrando na terra prometida. Então, o ponto é dizer para os irmãos o seguinte: a ressurreição de Jesus é a festa de inauguração da nova criação. A ressurreição de Jesus é o descanso. E a ressurreição de Jesus aconteceu no, pasmem, domingo e não no sábado. Então, essa é a primeira grande verdade. Porque o sábado da nova criação é o dia da ressurreição. E o dia da ressurreição é o domingo. Não é o último dia, é o primeiro dia. Outra coisa, o sábado apontava para a vida eterna. Irmãos, o sábado era profético. Só que essa vida eterna para a qual o sábado apontava, nós que estamos em Jesus, já experimentamos hoje. Irmãos, eu queria dizer uma coisa para os irmãos, eu queria que os irmãos ouvissem bem. Não é que você terá vida eterna. Você já entendeu onde eu vou chegar, né? Não é que você terá vida eterna. Segundo a Bíblia, uma vez que você creu, você tem a vida eterna. Você já entrou na vida eterna se creu em Jesus Cristo, a partir do momento que você creu nele. Então, a vida eterna não é algo futuro para nós mais. A vida eterna já é realidade. Porque Jesus já ressuscitou dentre os mortos, e porque ele já nos enviou o seu Espírito, e nós já fomos feitos filhos de Deus, e é só uma questão de tempo para a glorificação acontecer. Tanto é assim, que a Bíblia fala da vida eterna como algo já consumado. Você lê Romanos 8, por exemplo. Aqueles que de antemão conheceu, a esses chamou, a esses justificou, a esses glorificou. Você não está glorificado ainda. Mas para Deus é tão certo que é como se já estivesse.
porque a vida eterna já é uma realidade. Então, essa é a história que o Novo Testamento conta, que a nova criação já invadiu essa criação, e que a gente já experimenta, mesmo que de forma parcial, as bênçãos da eternidade, porque o penhor do Espírito já nos foi dado. Então, já falei para os irmãos que o sétimo dia é o dia eterno, ele é o dia sem fim. Não tem tarde e manhã no sétimo dia, porque ele estava apontando para esse estado de santificação e de vida eterna. Por isso, ele é um tipo da salvação. Mas, como eu disse, a salvação já começou. Tem vários textos que falam isso. Eu queria mostrar um, que é o texto que está em Efésios, capítulo 2. Eu coloquei isso aí, Gigi? Ou não? Coloquei, né? Versículos 5 e 6. Olha esse texto. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha o próximo verso. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Olha o tempo do verbo. Está no futuro ou está no passado? Você está percebendo? Quando Jesus ressuscitou, aqueles que creram, diz a Bíblia, ressuscitaram com Ele. Consequentemente, já entraram no descanso que Ele oferece. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aonde você está sentado agora? Na Avenida Barão de Monte Alegre, 377. Aonde você está sentado agora? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia chama isso de escatologia, aliás, a teologia chama isso de escatologia inaugurada. O ponto é dizer, a salvação, a vida eterna, as realidades espirituais já são experimentadas por aqueles que estão em Jesus. Porque a gente, pela fé, já morreu e já ressuscitou com Ele. Pela fé, a gente já entrou no descanso. Jesus é o nosso descanso. Então, eu queria que você percebesse que houve uma inversão aí. Na primeira aliança, na primeira criação, a gente trabalhava primeiro e descansava depois. Agora, na nova criação, nós descansamos em Cristo primeiro e somos enviados para servir depois. Então, essa, meus irmãos, é a lógica do Evangelho. A lógica do Evangelho não é que a gente descansa do nosso trabalho. A lógica do Evangelho é que nós descansamos no trabalho de Jesus. Na primeira aliança, nós deveríamos nos esforçar para alcançar o descanso. Na nova aliança, nós somos chamados para descansar primeiro. E somos enviados para o serviço depois. Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, que os irmãos conhecem muito bem. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Olha o verso 10. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Você percebeu a ordem? Você é salvo primeiro e é enviado para as boas obras depois. Eu queria aproveitar essa deixa para pregar o Evangelho para você. Porque Deus oferece perdão, salvação, justificação, comunhão com Ele, vida eterna. Mas isso não vem através dos seus esforços. Não vem através das suas boas obras. Vem através da obra de Jesus Cristo. Vem através daquilo que Jesus fez. Então o Evangelho não é sobre o que a gente faz. Não descanse naquilo que você faz, por mais excelente que você seja. E nós damos graças a Deus por tantos irmãos que Deus levanta aqui nessa igreja e que servem a Deus com dedicação, mas as suas obras não podem salvá-lo. A obra de Jesus pode. Então, descanse naquilo que Jesus fez. E você já vai ser convidado imediatamente a desfrutar das bênçãos da vida eterna. Irmãos, Deus não quer tanto o seu serviço como quer a sua fé. Posso falar? Deus quer que você sirva. Mas antes, Deus quer que você creia. O seu serviço, ele é um resultado da sua fé. Uma vez que você creu, uma vez que você amou, uma vez que você é grato, uma vez que você compreendeu o reino de Deus, então, você que já tem comunhão com Deus, que já ama ao Senhor, pode trabalhar. Mas o nosso serviço tem que ser resultado de um coração que crê. Na antiga aliança, você trabalha para descansar. Jesus está dizendo assim, ó, para com isso.
Eu fiz a obra. Pode descansar em mim. E a partir de então, eu vou te enviar para o serviço. Porque desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se ouviu, nem com o olho se percebeu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Por que a gente não guarda o sábado? Em primeiro lugar, porque Jesus entrou no descanso de Deus, depois de realizar a obra da nova criação, no domingo. Essa é a primeira verdade importante. Então, se é o descanso de Deus que baseia o nosso serviço, o descanso, no caso da nova criação, foi o domingo e não o sábado. Segundo lugar, não guardamos mais o sábado, porque nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Você ouviu o que eu estou dizendo? Não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Eu vou te provar na Bíblia. Na visão dos judeus, e de acordo com Êxodo, capítulo 31, versículo 13, está aí o texto? Que orgulho dessa menina, tão rápida. Olha o que diz Êxodo 31, 13 sobre o sábado. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, veja por favor, o sábado era o quê? Um sinal da aliança de Deus com a nação de Israel. Uma marca da aliança. Ela não era a única marca. A circuncisão, por exemplo, era uma outra marca da aliança. Mas nós não estamos mais debaixo da velha aliança. Então a gente não precisa mais da marca. Sábado era uma marca da velha aliança. Já que nós estamos na nova aliança, a gente não precisa da marca mais. Pastor, verdade que nós não estamos mais sob a lei de Moisés? A Bíblia diz claramente, em várias passagens. A natureza da lei era temporária. Irmãos, a lei não foi dada para durar para sempre. Ela foi dada por um tempo. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 19, que ela foi acrescentada devido à dureza do coração do povo. E ela deveria durar até a vinda do descendente, que é Jesus. Isso é Gálatas 3, 19. Mas ela não está em vigor mais. Esses textos eu queria ler com os irmãos. Eu sei que está tendo muita informação, né? Mas a gente está lendo as passagens aí. O texto de Hebreus, capítulo 7, versos 18 e 19. Hebreus, capítulo 7, versos 18 e 19. A gente vai colocar na tela aqui para a gente conseguir ler junto. Hebreus, capítulo 7, versos 18 e 19. Porque o precedente mandamento, está falando da lei de Moisés, é abrogado por causa da sua fraqueza e da sua inutilidade. Pois a lei não aperfeiçoou coisa nenhuma. E dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. A lei é abrogada, revogada, porque ela era fraca e não conseguiu aperfeiçoar ninguém. Agora veja, por favor, Gigi, ainda em Hebreus, mas o capítulo 8, próximo capítulo, versículo 13. Hebreus capítulo 8, versículo 13. Está bem pertinho aí do lado. Novo concerto envelheceu o primeiro. O que foi tornado velho e envelheceu está perto de acabar. Outra versão fala de desaparecer. Então o ponto é, a nova aliança fez a antiga desaparecer. O sábado, irmãos, fazia parte da lei cerimonial de Israel. Só que Jesus libertou a gente da lei. Agora ele é o nosso descanso permanente. Então eu vou dizer um negócio para os irmãos, ouçam bem. Não é só que a gente não guarda o sábado. Na verdade, na nova aliança não existe mandamento de guardar dia nenhum. A gente também não guarda o domingo. A gente vem no culto no domingo, isso é diferente de guardar o domingo. O que era guardar o sábado para aquelas pessoas? Era ser aquele dia, o dia santo. Não podia fazer nada, irmãos. Não podia cuspir na terra, não podia fazer barro, não podia acender o fogo. Os judeus tinham discussões do tipo assim, será que eu posso acender a lâmpada no sábado? Porque tem uma faísca lá. Será que eu posso acender o fogo no sábado? Porque tem uma faísca lá. Quantos quilômetros eu posso andar? Se eu andar mais de 1 quilômetro, aí eu vou cansar, eu vou quebrar o mandamento? Será que eu tenho que andar menos de 1 quilômetro? Então tinha uma série de tradições que faziam com que as pessoas tentassem guardar o sábado o máximo possível. Só que agora, a gente já entrou no dia eterno com Jesus. Isso significa que para nós, todos os dias são santos. Todos os dias da vida de um crente são santos. Porque a gente vive diante de Deus.
Porque a gente entrou no descanso por causa de Jesus. Terceiro lugar, por que a gente não guarda o sábado? Porque Jesus é o nosso sábado. Segundo, porque nós não estamos mais debaixo da lei, e o sábado era um sinal da velha aliança. Terceiro, porque, você não vai acreditar, a Bíblia fala claramente que não precisa guardar. Se você não quiser acreditar no que eu falei até agora, a Bíblia diz claramente. Eu vou ler 3 versos com os irmãos, a Giovana vai colocar para a gente aí. O primeiro deles é Romanos capítulo 14, dos versos 4 a 8. Em Romanos 14, versos 4 a 8, está escrito claramente que a gente não precisa fazer diferença entre dias e dias. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Olha aí, faz diferença entre dia e dia. Mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Verso 6, aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Aquele que come, para o Senhor come, porque dá graça a Deus. O que não come, para o Senhor não come, dá graça a Deus. Pode parar aí, Gigi. Vocês perceberam o que está falando? O apóstolo Paulo está falando assim, quer guardar, guarda. Não quer, não guarda. Mas não existe esse mandamento. Fica a seu critério. Deixa eu falar em outras palavras. O apóstolo Paulo está falando assim, tanto faz. Essa não é mais uma marca da nova aliança. Gálatas capítulo 4, versos 8 a 11. Gálatas 4, 8 a 11. Ô, gente, eu já estou terminando já, hoje é rapidinho. Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Olha quais são os rudimentos fracos e pobres que o povo queria servir e não precisava mais. Vocês guardam dias e meses e tempos e anos, e eu receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Isso é o apóstolo Paulo falando aos Gálatas que guardar dia é referente ao quê? Sábado. Guardar meses e anos tem a ver com o quê? Com as festas de Israel. Fazer isso, diz a Bíblia, são rudimentos fracos e pobres. Tá bom, mais um texto. Ainda no Novo Testamento, um pouquinho para frente de Gálatas, tem Colossenses. E Colossenses 2, 16 e 17 fala assim, ó, ninguém vos julgue pelo comer ou beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de quê? Sábados. Porque essas coisas são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Está claro, ninguém vos julgue por causa de sábados. Sábados eram sombras, eram uma espécie de projeção daquilo que viria, mas aquele que viria já veio. Então a gente não precisa do sábado mais. No sentido negativo, irmãos, também vale a pena fazer um destaque. No Novo Testamento, todos os 9 mandamentos, fora o sábado, são repetidos. Só o guardar o sábado que não tem. Muito bem, caminhando para o final. Por que a gente não guarda o sábado? Porque, irmãos, a igreja sempre guardou o domingo. Sempre. Jesus ressuscita no domingo. Ele aparece no domingo 2 vezes. A igreja passa a se reunir no primeiro dia da semana. A gente tem evidências disso. Por exemplo, em Atos capítulo 20, versículo 7, está escrito que o apóstolo Paulo, junto com a sua comitiva, pararam para partir o pão, isso é uma referência à ceia do Senhor, no primeiro dia da semana. Olha lá, ó, no primeiro dia da semana, juntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Que dia foi que o apóstolo Paulo parou com a sua comitiva para partir o pão? No primeiro dia da semana. Partir o pão, gente, é uma referência para a ceia do Senhor. As ofertas que deveriam ser recolhidas nos cultos eram recolhidas no primeiro dia da semana. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, o apóstolo Paulo escrevendo para os coríntios, fala isso. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar. E o texto continua, está falando das ofertas que eram recebidas na igreja. No culto. Qual era o dia que eles recebiam as ofertas? O primeiro dia da semana. Bom, tem um texto, eu não vou citar aqui para os irmãos, para a gente não perder tempo. Mas tem um texto escrito por um historiador romano que era inimigo dos cristãos, e ele descreve os cristãos como pessoas que acordavam de madrugada para entoar hinos ao Cristo ressurreto no primeiro dia da semana.
Ele fala o Cristo que eles dizem que ressuscitou, porque ele não acreditava, no primeiro dia da semana. Irmãos, todas as igrejas cristãs se reuniram no domingo na história até hoje. Assembleia de Deus faz culto no domingo. Igreja quadrangular no domingo. Os episcopais no domingo. Luteranos no domingo. Metodistas no domingo. Anglicanos no domingo. A missa dos católicos é domingo. As igrejas que guardam o sábado, no meio cristão de maneira geral, são a porcentagem de, sei lá, talvez 1% ou 2%. Quinto lugar e último. Por que a gente não guarda o sábado? Porque, irmãos, é inconsistente. Primeiro lugar, se você quer cumprir a risco o mandamento fala assim, trabalharás quantos dias? 6. Então, domingo, eu quero todo mundo trabalhando. Por que só a parte do descanso você quer obedecer, mas a parte de trabalhar 6 dias ninguém quer? Né? Eu sou fiel a Deus na hora de descansar. Mas lá está escrito, 6 dias trabalharás. Então, quem guarda o sábado tem que trabalhar no domingo, para ser consistente com a lei que ele está pregando. Outra coisa, o sábado é um sinal da aliança, certo? Então tem que guardar o sábado, que é um sinal da aliança. Mas a circuncisão também é. Então todo mundo agora tem que voltar a circuncidar também. Não foi justamente contra isso que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas? Então perceba, se a pessoa quer ser fiel a esse mandamento, então tem que ser por completo. Não pode ser só a parte que parece ser mais conveniente. Enfim, meninos, o chat aí não tem ninguém me xingando ainda não, né? Esse assunto é delicado, irmão. Esse assunto é delicado. Eu estou pregando isso aqui para dizer para os irmãos o seguinte, como eu comecei, eu vou terminar. A gente tem que ter convicção daquilo que a gente faz. E tem que ter condição de responder àqueles que eventualmente queiram nos acusar. Sabe esse negócio aí de o sábado é a marca da aliança? Está escrito lá em Êxodo, a gente leu, que Deus falando, olha, o sábado vai ser um sinal da aliança que eu tenho com vocês. Pois é. Tem um pessoal aí, que eu não vou contar quem é, que eles falam que quem se reúne para adorar a Deus no domingo, carrega a marca da besta lá do Apocalipse. O Apocalipse fala da marca da besta, tal, que aquelas pessoas que tiveram a tribulação vão ter, etc. Segundo algumas pessoas, adorar no domingo significa ter a marca da besta. Então, tentei ficar sério, mas não deu. Vou terminar. É claro, irmãos, que o princípio permanece. Eu já preguei sobre isso. Qual é o princípio? Deus quer que você trabalhe e Deus quer que você descanse. Então, se você não está descansando, se você não consegue tirar algum momento para descansar, talvez, e eu já falei semana passada, existe um problema de confiança, de fé em você. Porque você tem certeza que se você parar, você vai ficar desamparado. Se você parar, você vai ser abandonado. Se você parar, o mundo vai acabar. Se você parar, as coisas não vão acontecer. Tudo, afinal de contas, depende só do seu trabalho. Mas o descanso é uma forma de Deus dizer para a gente assim, ó, o seu trabalho é importante. Mas quem sustenta o universo sou eu. Então, descanso é um ato de fé. Agora, você vai descansar no sábado, no domingo, na segunda? Descanse o dia que der. É isso que eu estou pregando para você aqui. Veja, por exemplo, o meu caso em particular. Domingo, para mim, não é dia de descanso. Meu dia de descanso, normalmente, é a segunda-feira. Será que eu estou pecando, então? Amanhã, eu vou descansar. Se o seu dia for sábado, está tudo bem. Descanse no sábado. Excelente. O que não pode, irmãos, é a gente acrescentar a obra da cruz de Cristo a guarda de certos mandamentos do Antigo Testamento para a salvação. Esse é o problema. Eu não tenho problema nem com quem quer fazer culto no sábado. Fazer culto no sábado não é o problema. O problema é dizer assim, ó, para você ser salvo, você tem que ir no culto no sábado. Aí é problema. Porque aí você está dizendo que a obra de Jesus precisa de acréscimos para que você finalmente seja salvo. Aí é problema. Então, a obediência ao mandamento, ela tem que vir mesmo, mas ela vem como consequência, como fruto do Espírito. Ela é o efeito e não a causa. A gente não descansa para ser salvo. A gente descansa porque Jesus já fez a obra. E nele nós estamos salvos. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Eu queria terminar com um texto de Mateus capítulo 11. Que você já conhece muito bem, né? É óbvio que a gente vai ter que ler esse texto. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Essa versão está diferente, por isso que eu estou confundindo.
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração. Adivinha o que você encontra quando você vai até Jesus? Descanso para a vossa alma. A gente não vai continuar lendo, mas se você continuasse lendo o capítulo 11 de Mateus, sabe qual que é a discussão que vem logo depois? Você não vai acreditar. Sobre o sábado. Será que Mateus colocou isso aí por coincidência? É porque Mateus está tentando mostrar que o Jesus é o sábado verdadeiro. E as pessoas que estavam discutindo por causa daquilo não tinham entendido. A Bíblia diz que Jesus é Senhor do sábado. Ele falou, eis aqui aquele que é maior do que o sábado. Ele é o Senhor do sábado. Ele é o nosso verdadeiro descanso. E a Bíblia diz que o sábado foi feito para a gente. E não a gente para o sábado. Então, é por isso. Eu tentei resumir bem, tá, irmãos? Mas é por isso que você e eu não guardamos mais o 7º dia. A gente cultua a Deus no domingo. E se acontecer de for proibido cultuar no domingo, a gente vai cultuar na segunda e Deus vai receber o nosso culto do mesmo jeito. Porque para nós que somos crentes, todos os dias são santos. Porque em Jesus a gente já está no verdadeiro descanso. E essa é a verdade que eu queria deixar para os irmãos aí nessa noite, como uma mensagem de nivelamento, como uma exposição da posição da igreja e para a gente entender por que a gente faz as coisas da forma como a gente faz. Vem no domingo sem medo. Não vai brigar com ninguém não, tá? Conheça suas obras, tá? Vai sair daqui, vai para a internet lá caçar algum sabatista para brigar com ele. Não faça isso. Mas sirva ao Senhor com o seu coração em paz e em convicção. Porque isso é que é importante para a gente. Quero fazer uma oração, agradecendo por Jesus ser o nosso sábado. E logo a seguir a gente vai passar para o nosso momento da ceia do Senhor.